Olha, haverá e houve perdas e danos. O fechamento das escolas significa a interrupção de uma mobilidade urbana e também rural de em torno de 50 milhões de crianças, adolescentes e jovens. Portanto, esta mobilidade que se dava todos os dias para 4 horas no mínimo, e ao final as 800 horas dos 200 dias, ela migrou para as casas. No que ela migrou para as casas, ela não só confirmou a gritante desigualdade social do Brasil, como revelou aspectos específicos da desigualdade que estavam invisibilizados. E um deles foi justamente o acesso às tecnologias digitais da informação e da comunicação, apesar, diga-se com ênfase, apesar de que uma das estratégias da meta 7 do Plano Nacional de Educação determinava que até 2019 todas as escolas deveriam ter banda larga, internet de alta velocidade e computadores disponíveis para os estudantes nas escolas, não é? Agora, isto não tendo sido efetivado, e muito menos os alunos terem tablets ou computadores, ou até mesmo créditos possantes nos seus celulares, determinou o que a gente chama, da dupla rede. Aqueles que têm acesso às tecnologias digitais e aqueles que ou não têm acesso ou têm um acesso precário. Ou seja, é um aspecto específico da dupla rede e que confirma, não é, uma desigualdade que o Plano Nacional de Educação pretendia atenuar, diminuir. Com isso, então, concluindo e voltando ao início, é óbvio, essa é uma das consequências. Haverá, houve e está havendo perdas e danos. Bem, houve uma expectativa inicial de que o Ministério da Educação, até por lei, deveria coordenar em nível nacional uma resposta que valesse para todos os sistemas, aí compreendidas as redes públicas e as redes privadas dos estados, dos municípios e da União. Como nós sabemos, o mínimo que se pode dizer dos ministros que se sucederam foi que eles simplesmente não tomaram iniciativa. É a política da não política ou a política da antipolítica. Então, o que aconteceu foi que esta responsabilidade ela ficou por conta dos governadores e dos prefeitos. E, nesse sentido, então, houve uma dispersão, ao invés de haver uma coordenação que possibilitasse um encaminhamento minimamente racional, houve uma dispersão que é sempre um pouco irracional. Então, alguns sistemas adotaram umas coisas, outros sistemas adotaram outras,
E isso, então, desequilibra o que já não era tão, vamos dizer assim, tão democrático para todos, não é? Isto acaba tendo desdobramentos, sobretudo sobre os grupos mais vulneráveis, muito grandes, não é? Então, as perdas e danos elas acabam atingindo diferencialmente os grupos ou pelo menos os grupos sociais que se ligam aos sistemas de educação. Um pouco tarde, o Conselho Nacional de Educação, mas sem a devida coordenação do MEC, exarou no mês de maio algumas orientações que vieram depois, somente em julho, vieram a trazer orientações mais específicas, mas aí o mal já estava feito. Olha, eu entendo que, com estas perdas e danos, haverá uma remediação. É assim que eu entendo. Haverá uma remediação. Por exemplo, que um semestre de 2020 ou o ano de 2020 se aglutine com o ano de 2021. Como nós temos a superposição do calendário escolar por sobre o calendário civil, não é? Agora seria uma oportunidade para, no âmbito nacional, havendo uma coordenação, fazer essa descolagem. Isto permitiria salvar um pouco o ano de 2020 e continuar o ano de 2021, mas descolado do ano civil. Mas isso teria a necessidade não apenas do Conselho Nacional de Educação dizer aos sistemas façam lá, né, de acordo com a sua autonomia. A educação é nacional, ela tem elementos de circulação nacional. Então, isso exigiria uma coordenação nacional que não houve, não está havendo. E eu espero que, quem sabe, venha a haver.